Teremos em seguida a segunda palestra do painel de abertura com o tema Os Desafios de um Município Portuário, proferida pelo prefeito municipal de Santos e presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários, ABMP, o senhor João Paulo Tavares Papa. Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, Fernando, na nossa apresentação, que eu considero de grande importância para esse seminário. Eu quero cumprimentar o vice-governador do Maranhão, o Dr. Washington Luiz de Oliveira, cumprimentar o ministro Paulo Sérgio Passos, ministro dos Transportes, um grande colaborador do Sistema Portuário Nacional, um grande amigo da cidade de Santos, já esteve presente nos momentos mais difíceis da nossa história portuária, da história dos transportes do nosso país. Cumprimentar o ministro Leônidas Cristino, que é o atual chefe da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, que tem sido também de uma atuação marcante no Sistema Portuário Nacional e particularmente no Porto de Santos, onde esteve presente já desde os primeiros dias da sua gestão, enfim, está envolvido com a causa, ex-prefeito, e vem também com uma visão que é muito bom, no nosso ponto de vista, do ponto de vista dos prefeitos, a visão de prefeito, né? Além de ministro, enxerga também a problemática do sistema portuário sob a ótica de um gestor municipal que já foi, com grande competência na sua cidade de Sobral. Quero cumprimentar o amigo Fernando Fialho. Fernando, te cumprimentar pela sua atuação à frente da ANTAC, pelo seu trabalho junto a todos os portos brasileiros, em particular junto ao Porto de Santos, e te cumprimentar muito pela iniciativa, né? Realizar aqui em São Luís, no Nordeste do país, um seminário internacional para tratar desse tema que é fundamental na agenda política brasileira nesse momento. Então, cumprimentá-lo pelo arrojo, né? A você, a toda a sua equipe, e dizer que é com muito prazer que participo aqui representando o meu município e também representando uma entidade que tem feito o possível para colaborar nesse processo, que é a Associação Brasileira de Municípios Portuários, que representa todos os municípios que têm portos, né, e que têm grandes necessidades, grandes desafios pela frente, e esses municípios, através da associação, têm encontrado nas autoridades aqui que eu já mencionei, nos ministros e particularmente no Fernando Fialho, um grande companheiro, né, um grande ouvinte e de fato, um gestor dos conflitos que nós temos, né, e nos ajudando sempre a buscar uma relação mais harmônica entre os portos. Essa é a grande demanda de praticamente todos os municípios portuários do país. Cumprimentar o deputado federal Edinho Bez, que eu conheci recentemente, né, cumprimentá-lo pela sua atuação, pela dedicação a esse tema. Cumprimentar o comandante Calmon Bahia, que é o capitão dos portos aqui da região. Cumprimentar os membros do Ministério, da ANTAC, os participantes do seminário, inclusive estudantes que vejo aqui, com um grande otimismo. Nós verificamos que hoje as escolas brasileiras, os cursos técnicos, os cursos também universitários estão dando a ênfase que o ministro Paulo Sérgio mencionou, a área de infraestrutura, de logística, porque nós precisamos, de fato, de bons técnicos, renovar e ampliar os quadros técnicos no país em relação a essa matéria. Quero também cumprimentar os colegas aqui, representantes dos municípios, das cidades de Barcelona, Róterdam e Bogotá, né? Em particular, os municípios de Barcelona e Róterdam são considerados municípios referência em matéria de boas práticas portuárias para o mundo todo. Enfim, eu vou, como eu disse, procurar ser o mais rápido possível, pegando aqui o gancho no que foi apresentado pelo ministro Paulo Sérgio e pelo ministro Leônidas. Ambos mostraram claramente, com números, né, com planos do governo brasileiro, o quanto a infraestrutura logística nacional vai crescer nos próximos anos, e quanto a economia precisa muito desse crescimento e no tempo adequado, né? A nossa economia é uma das maiores do mundo, bem mostrou aqui o ministro Paulo Sérgio, o ritmo continua acelerado, estamos seguindo no caminho de nos tornarmos uma das principais nações do mundo em termos de produção de alimentos, e as respostas, né, estão sendo dadas nesse momento.
com a ampliação do sistema rodoviário, com a ampliação do sistema ferroviário, com a ampliação e criação, na verdade, e otimização também do sistema hidroviário, com o transporte de cabotagem, enfim. Tudo isso converge para onde? Tudo isso converge para os portos, né? Tudo isso converge, portanto, para as cidades portuárias do país. A grande maioria das cidades portuárias brasileiras e também fora do Brasil, no mundo todo, a maioria dos portos estão inseridas em áreas urbanas, né? São raros os exemplos, como é o exemplo aqui do Maranhão, aqui de São Luís, o Porto de Itaqui, que há ainda alguma distância, não é, entre a atividade urbana, doméstica, do dia a dia da cidade e a atividade portuária. A grande maioria dos portos do mundo todo estão inseridos em áreas altamente adensadas, do ponto de vista de população, áreas com boa infraestrutura, com qualidade de vida a ser preservada, e, portanto, todo esse crescimento, Fernando, de estradas, rodovia, cargas sendo transportadas, exportações, importações, trazem novos desafios para os municípios portuários. É exatamente esse o enfoque da apresentação e da reflexão que eu trago aqui nesse momento, pela Associação Brasileira e pela Prefeitura de Santos. Os desafios de um município portuário dentro desse contexto de crescimento e da busca por eficiência. A visão que se tem sempre, né, numa primeira tomada, é de que as cidades portuárias são cidades que apresentam grandes vantagens, né? São cidades que apresentam boas perspectivas de desenvolvimento econômico, perspectivas também de turismo, de geração de empregos, enfim, cidades progressistas, né? Cidades pujantes. Nem tudo na cidade portuária é solução, é pujança, é crescimento econômico. Nós temos, aprofundando um pouco essa análise, e perceber e verificar os problemas também e os grandes desafios dos municípios portuários por todo o mundo. Atividades portuárias geram regiões abandonadas, congestionamento, poluição dos navios, poluição dos caminhões, desordem urbana, desafios especiais na área de saúde pública, de meio ambiente e conflitos sociais importantes. Essa imagem do centro da tela, vamos ver se eu consigo... Essa imagem do centro da tela é uma foto aérea do município de Santos. Percebe-se claramente nessa imagem que não há clareza de onde começa a cidade e onde termina o porto, onde começa a cidade e vice-versa. Ou seja, uma cidade, como aliás as imagens que o ministro mostrou aqui no filme, demonstram até com mais objetividade, uma cidade que se sobrepõe ao porto e um porto que se sobrepõe muitas vezes ao território municipal. O porto é praticamente uma cidade dentro da outra. A cidade e porto, portanto, precisam ser planejados e geridos conjuntamente. Esses são os grandes desafios de todas as cidades portuárias representadas na Associação Brasileira de Municípios Portuários. O importante também é verificar como a população, como a comunidade enxerga essa realidade. Muitas vezes em Santos nós temos parte da população entendendo que a cidade de Santos é que tem um porto. Boa parcela da nossa população entende que o porto é que tem a cidade. Ou seja, é um conflito evidente, um conflito político, uma relação conflituosa, permanente que se estabelece. Nós sabemos por experiência, encontros como esse, que esse não é um conflito apenas de Santos. Temos situações gravíssimas no Brasil, como o Porto de Paranaguá, o Porto de Vitória, o Porto de Santos, né? E outros portos importantes do nosso país que vivem permanentemente esse conflito. Afinal, como a população as comunidades portuárias se enxergam dentro do contexto portuário? Essa é a grande questão. Como o porto se relaciona com a sua cidade? As autoridades portuárias, por tradição, são delegações do governo federal. No caso de Santos, município que ficou 16 anos sem autonomia política, especialmente pelos conflitos que foram estabelecidos entre o porto e a cidade na década de 60, no final da década de 60. Essa situação prevaleceu até a década de 80. Portanto, durante 16 anos a cidade foi comandada, foi governada por interventores, exatamente porque os conflitos entre as autoridades portuárias e as autoridades locais chegaram no limite do insuportável, né?
Até bem pouco tempo, nós ainda vivíamos uma realidade parecida com essa. Quer dizer, os gestores portuários impondo decisões, impondo soluções ao município, sem o necessário diálogo com a comunidade local e desprezando, muitas vezes, as autoridades constituídas, prefeitos, vereadores, lideranças importantes do município. Esse era o quadro até bem recentemente. Aliás, um ponto de inflexão nesse quadro foi exatamente a criação da Secretaria Especial de Portos, né? A partir do momento em que a pasta especializada, dedicada a portos, foi criada, nós percebemos por parte dos gestores do Porto de Santos uma nova relação, uma nova percepção da importância de harmonização com a comunidade local. O nosso desafio nesse momento, e é essa mensagem que a associação tem buscado levar, procurado levar a todo o país, é que na boa relação entre o Porto e o município, nós temos que, em primeiro lugar, entender a função de cada um, entender a função do município, as suas obrigações com a comunidade e as funções precípuas da gestão portuária. Respeitar um ao outro, respeitar a função de cada um. É importantíssimo para o desenvolvimento do país, o crescimento dos portos em toda a costa brasileira. Ambos respeitarem a população, né? Criar um ambiente propício a uma relação de respeito recíproco que vai permitir efetivamente a harmonização dos planos de expansão do porto e da cidade. Buscarem sempre o planejamento e ações conjuntas, isso que nós estamos fazendo em Santos e é isso que nós estamos buscando fazer, e eu tenho certeza que tem sido assim, de grande valia a visão do atual ministro, Leônidas, de que as cidades, né, precisam ser planejadas em conjunto com seus portos e vice-versa. Dividirem responsabilidades. Hoje é fundamental para o crescimento de um porto, para a sua expansão especialmente, o envolvimento do município. Sem o envolvimento do poder público local, não criam-se as condições mínimas, objetivas para a expansão portuária. E também divisão de resultados, ou seja, o sucesso das atividades portuárias precisam se refletir no sucesso da economia local, né, da comunidade local. Um princípio básico que a Associação de Municípios Portuários defende é o princípio da descentralização da administração portuária. E dentro desse princípio da descentralização, vários itens são especialmente caros ao nosso movimento. Em primeiro, definição prévia da gestão por resultados nas administrações portuárias. Nós temos, e o ministro tem feito isso, que estabelecer resultados objetivos. O país precisa do estabelecimento desses resultados. Em segundo lugar, a busca de diretores técnicos, sempre que possível, isso tem acontecido também, gestores técnicos, profissionalizados, capacitados para tal finalidade, sem improviso, e infelizmente durante muitos anos ocorreram muitos improvisos na gestão portuária, com resultados nem sempre positivos para o país e para os municípios. Defendemos também a homologação do CAP. O CAP é uma importante conquista do sistema portuário brasileiro, né? Os conselhos de autoridade portuárias, onde a representação de todas as partes interessadas se faz presente. A representação da comunidade, do usuário, do operador e do setor público, né? Portanto, nada mais adequado do que esses gestores sejam, num modelo futuro, analisados e homologados pelo Conselho da Autoridade Portuária, que terá, inclusive, a prerrogativa de fazer o acompanhamento dessa gestão. Participação efetiva do município, dos municípios, na gestão ou na administração portuária. Preferencialmente, e é o que acontece no mundo, nos portos mais avançados do mundo, a gestão é feita pelo município. Nós não encontramos no Brasil, até esse momento, condições políticas para tal. Mas é uma diretriz, é um princípio defendido pela Associação Brasileira de Municípios Portuários que nós vamos continuar perseguindo na medida do possível. Enquanto a municipalização ou a regionalização da gestão portuária, deixando aos ministros a política geral, né, do processo todo logístico, enquanto esse momento não chega, nós temos meios de obter uma participação mais efetiva. E alguns exemplos objetivos também já foram estabelecidos no país. Um deles é entregar uma parcela importante do processo
à responsabilidade dos municípios. No caso, a presidência do Conselho de Autoridade Portuária a um representante do poder público local, ou da região, né, ou do conjunto de municípios onde esse porto está estabelecido. O exemplo de Santos é um bom exemplo, né, porque foi pioneiro, está aqui, foi citado, inclusive, o secretário Sérgio Aquino é o atual presidente do Conselho de Autoridade do Porto Santista, indicado pela municipalidade e, obviamente, nomeado pela Presidência da República, como determina a legislação. A partir do momento em que um representante municipal passou a ter a responsabilidade de coordenar o CAP, muitas ações, muitos conflitos históricos, inclusive, começaram a ser dirimidos e resolvidos. Acho que esta é uma forma de aproximação do poder público local, da comunidade local na gestão portuária. As prefeituras também precisam se preparar e se preparar muito. Eu sempre procuro aqui dar ênfase aos exemplos de Santos, tanto naquilo que avançamos, naquilo que é positivo e também nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. A Prefeitura de Santos, a cidade de Santos, sempre viveu, a comunidade santista sempre viveu do porto, direta ou indiretamente da atividade portuária. É uma cidade onde predomina os serviços, a prestação de serviços, e tudo isso vem da atividade portuária, é oriundo da atividade portuária. Mas a Prefeitura de Santos, que sempre teve grandes conflitos com a gestão portuária, nunca se preparou devidamente para fazer a gestão compartilhada, para buscar uma aproximação efetiva e participar das decisões portuárias. Decidimos, portanto, nos preparar, nos capacitar devidamente. Em primeiro lugar, criando uma secretaria. Hoje há uma secretaria de governo no município santista, dedicada exclusivamente a assuntos portuários e marítimos, o nosso grande negócio. Além da secretaria, criamos câmaras intersetoriais, ou seja, reunimos as principais pastas de governo, no caso de Santos, meio ambiente, planejamento, finanças, obras, a pasta de governo e também a área que cuida do trânsito, que no caso é uma companhia de engenharia de tráfego, para, através de uma câmara específica, ter a responsabilidade do relacionamento cotidiano com o porto. Ou seja, a cada novo projeto, a cada dificuldade, a cada problema gerado nesse conflito permanente porto-cidade, essa Câmara se reúne e dá as respostas mais rapidamente possível para que o porto possa se desenvolver, crescer, buscar eficiência e sempre em harmonia com o município. Importante também é uma efetiva, na nossa história, uma efetiva participação no Conselho de Autoridade Portuária. E muito importante também a participação da cidade na entidade que eu represento nesse momento, que é a Associação Brasileira de Municípios Portuários. Aproveito para fazer um convite aqui aos municípios próximos daqui da região do Porto de Itaqui, para que participem, para que prestigiem esta entidade, porque ela reúne todos os portos brasileiros, ela tem uma representação forte nesse momento, é uma entidade que busca trocar experiências permanentemente, com acertos e com problemas também dos portos brasileiros e busca, nos acertos dos principais portos fora do Brasil, também soluções alternativas e avanços que podem muito contribuir na política local de desenvolvimento portuário. Um aspecto que eu quero dar ênfase aqui, ministros, é a compatibilização total e definitiva dos planos diretores do porto e dos planos diretores dos municípios. Algo que é um instrumento essencial tanto para a cidade, para a compatibilização, para a harmonização, para a qualidade de vida das cidades, quanto para que os portos possam seguir crescendo. Os programas que foram apresentados pelo ministro Leônidas, os números, exigem essa compatibilização. Os investimentos são vigorosos, são números, de fato, superlativos. E esses investimentos só poderão efetivamente fluir nas cidades brasileiras se nós tivermos uma compatibilização completa, uma harmonia completa dos planos diretores estabelecidos pelas câmaras municipais e os planos do governo federal, nos seus PDZs. Aqui um exemplo local,
um projeto dos mais importantes para o governo federal nesse momento, chamado Barnabé Bagres, estabelecido em 2006, no PDZ de 2006, sem a devida adequação ao plano diretor municipal. As coisas não aconteceram, portanto, o licenciamento ambiental não seria viabilizado até que o novo plano diretor do município e o novo PDZ do Porto se ajustaram e deram, de fato, ritmo novo ao programa Barnabé Bagres. Bom, o resumo das ações para a melhoria das relações entre o Porto e a cidade. Da parte das prefeituras, participação efetiva em todas as atividades desenvolvidas nos planos que geram melhorias no sistema portuário nacional. A participação efetiva em todos os temas portuários, inclusive nos temas nacionais, como estamos fazendo nesse momento. É nosso sentimento de que cada município portuário vive um conflito, vive a sua contradição, e tem baixa participação na discussão portuária nacional. Isso precisa ser estimulado, Fernando, ministros, através de eventos como esse, E ao buscar o convite cada vez maior, a estimularmos cada vez mais as cidades, as lideranças municipais, para que participem desse processo, da construção desse novo país em matéria de logística. Envolver-se em todos os temas sem ultrapassar limites, essa é uma recomendação importante também, porque uma das demandas muito claras para os prefeitos de municípios portuários são as dificuldades de relacionamento entre capital e trabalho. Nos momentos de conflito, nas greves, nas paralisações, nesses momentos, efetivamente, o prefeito é acionado, as autoridades municipais, os políticos do município são acionados. E o envolvimento nesses momentos precisa ser feito com moderação, essa é a nossa experiência. Nós devemos buscar estimular o diálogo, participar das discussões, enfim, sempre na condição de mediador, mas não estimulando paralisações, não estimulando mais ainda o conflito, como infelizmente aconteceu por muitas vezes, e no caso objetivo da cidade de Santos. Tomar iniciativas para garantir a melhoria na saúde, na segurança, na capacitação do trabalhador portuário. Aqui eu queria dar uma ênfase especial. O ministro Paulo Sérgio mencionou a juventude, mencionou a necessidade da capacitação da mão de obra para essa área em particular. Pois bem, o trabalhador portuário tem hoje à disposição, em alguns portos brasileiros, e essa proposta, essa política foi abraçada pela Secretaria Especial de Portos, uma ferramenta nova, que é uma espécie de universidade portuária. Nós chamamos de SENEP, é uma fundação criada, no primeiro lugar, pioneiramente em Santos, mas que hoje já é modelo a ser replicado pelo Brasil inteiro com apoio da CEP. É uma fundação constituída pelo poder local, pela prefeitura, no caso de Santos, pelo CAP e pela autoridade portuária. Esta fundação é a ferramenta para a capacitação permanente de mão de obra para o setor portuário. Conta com recursos do governo federal através do FAT, não falta dinheiro para a formação profissional através de bons projetos apresentados ao FAT. Conta também com o Fundo de Formação de Profissional na área marítima, que tem recursos aliás, a tarifa portuária já embute uma parcela que é arrecadada e destinada para esse fundo de formação portuária e marítima. Só o Porto de Santos colabora com cerca de 16 milhões todos os anos com esse fundo, ou seja, não faltam recursos também para a capacitação vindos desse fundo. E o setor privado, as empresas portuárias, que têm grande interesse no processo de capacitação, também têm colaborado muito com a fundação. Resultado disso, são centenas de cursos já realizados, voltados para as necessidades do profissional, do atual profissional portuário, com tecnologia de ponta, com simuladores que estão sendo, inclusive, adquiridos fora do país e que dão uma grande qualidade à formação profissional na área de transporte de containers, enfim, com alta tecnologia destinada à capacitação desses profissionais. A Fundação SENEP de Santos tem tido reflexos, inclusive, positivos na saúde do trabalhador portuário, que passou, com a nova qualificação, com a nova capacitação e preparação, a ter novos parâmetros de saúde, o uso efetivo de proteção individual, de EPIs, enfim, uma nova postura em relação ao trabalho que realizava.
Muito importante também, e aí eu faço aqui aproveito a oportunidade para fazer um apelo que já fiz ao ministro Cristino, fazer também ao ministro Paulo Sérgio. A frota que roda nos portos brasileiros, a frota de caminhões, e a participação dos caminhões é preponderante em todos os portos, é a pior e a mais antiga frota do país. O fim da linha dos caminhões, quando um caminhão não serve mais para nada, não tem mais as mínimas condições de trânsito, de segurança, enfim, ele acaba no porto. Ele acaba fazendo o serviço portuário de deslocamento de cargas entre o porto e o retroporto, transportando também cargas valiosas e transportando contêineres vazios. Pois bem, em regiões adensadas, regiões urbanas, com a população muito próxima, uma fonte importante de poluição e de emissões nas cidades portuárias brasileiras é a frota sucateada que roda nos portos. Para os senhores terem uma ideia, essa frota hoje tem idade que varia entre 30 e 40 anos de uso. São veículos completamente inadequados, que não cumprem mais as especificações de trânsito e que uma fiscalização simples retiraria praticamente todos eles de circulação. Pois bem, o que nós notamos no contato, no esforço de criar uma política brasileira para a renovação dessa frota, é que os transportadores são constituídos basicamente de cooperativas e de avulsos, de autônomos, e que não têm condições mínimas de realizar a compra de um caminhão com as fontes de financiamento disponíveis hoje no país. Nós estamos, portanto, tratando, junto a vários ministérios, pedindo inclusive a participação dos ministérios de transportes e de portos, já pedimos, um esforço para a construção de uma política nova, inovadora de renovação da frota, com subsídio, com financiamento alongado, com a participação do governo, para que efetivamente as cidades e os portos possam renovar essa frota, a bem da segurança das pessoas, das cargas, dos transportadores e a bem do meio ambiente. Exemplos já bem-sucedidos já foram escolhidos, já foram estudados pelo mundo afora. Um exemplo muito particular, ministro, é o Porto de Los Angeles, que vivendo uma situação muito semelhante a essa, decidiu ele, Porto, financiar a renovação da frota, diretamente, sem a participação do governo federal, no caso da cidade e do Porto de Los Angeles. Um outro aspecto que eu acho importante, nós temos procurado fazer em Santos, incentivar, é buscar uma agenda, construir uma agenda cultural, esportiva, conjunta. E a administração portuária, por sua vez, o que pode fazer para melhorar a relação entre ela e a cidade? Primeiro, buscar continuamente a parceria com os municípios, em todos os temas portuários. Considerar como base do seu plano de zoneamento os planos diretores municipais, como eu já mencionei. Cumprir a Lei 8.630 no que diz respeito ao parecer prévio da municipalidade, um dos primeiros artigos da legislação que rege o sistema portuário brasileiro, determina que a cada novo projeto portuário o poder local seja consultado previamente. Se esse artigo da lei tivesse sido verificado e cumprido, muitos dos problemas atuais de várias cidades portuárias brasileiras teriam sido evitados. Nesse aspecto não quero dar exemplos, porque esses exemplos sempre ferem aí algum interesse, algum projeto, alguma empresa, mas é fato concreto, não apenas em Santos, mas em praticamente todos os portos brasileiros. Nós teríamos evitado muito dos atuais conflitos se tivéssemos cumprido uma regrinha básica e que não traz dificuldade alguma para a expansão portuária nacional, que é a consulta prévia ao poder público local, que visa exatamente conciliar a dinâmica urbana com a dinâmica portuária. Um outro aspecto que nós consideramos importante do ponto de vista dos municípios é a exigência de aprovação pelo município dos novos projetos e instalações portuárias. Isso não acontece efetivamente, são obras imensas realizadas em território municipal sem nenhum tipo de legalização, de alvará, de acompanhamento dessas construções. Adotar convênios com os municípios para a gestão e controle do trânsito das vias portuárias. Esse também é um aspecto, parece simples, de simples aplicação, não é um aspecto muito complexo. Durante muitos anos, o sistema viário
das regiões portuárias ficou sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização e também com precária sinalização de trânsito, com os consequentes acidentes, riscos cotidianos, uma vez que normalmente esses sistemas são utilizados também para atividade urbana. Depois de uma longa discussão, chegamos à conclusão, aliás, o governo federal, através do Conselho Nacional de Trânsito, de que a gestão de trânsito no território municipal, ainda que em área federal, deve ser feita pela legislação nacional, pelo poder público local. Ou seja, a autoridade de trânsito é a prefeitura, né? É o poder público local. E para isso ela precisa se preparar e, através de convênios firmados com a autoridade portuária, estabelecer a relação adequada de fiscalização. Isso já acontece no Porto de Santos, é um sucesso hoje. Nós temos a Companhia de Engenharia de Tráfego Santista, fazendo a fiscalização e a gestão do trânsito na área portuária, ao mesmo tempo em que o poder público local capacitou e delegou a autoridade de trânsito a alguns guardas portuários. Ou seja, hoje nós temos, dentro do Porto de Santos, no sistema portuário santista, absoluto respeito às regras de trânsito, com redução drástica de acidentes graves muitas vezes, e com uma organização que permite ao morador da cidade, ao cidadão, o uso do sistema viário em absoluta segurança. Bem, e participar e patrocinar eventos de atividades do município, isso é uma regra básica que está sendo, na verdade, incentivada em todos os municípios portuários. Um outro aspecto é que os projetos portuários, as novas instalações portuárias, elas podem e devem ter preocupações arquitetônicas, né? Não devem ser instalações que briguem com a qualidade urbana, né? Enfim, nós podemos avançar muito em arquitetura nos novos terminais portuários. Aqui alguns exemplos de gradeamento instalado em cidades fora do Brasil, em novas instalações, em novos formatos, em cores, enfim, instalações que acabam se harmonizando com o meio urbano. Já para finalizar, esse é um projeto muito caro ao nosso município, mas que tem se replicado em muitos portos do mundo, aliás, nos principais portos do mundo e também em alguns portos brasileiros, como mostrou o ministro há pouco aqui no caso do Rio de Janeiro. Muitos dos portos no mundo todo acabam se deslocando por questões de espaço, de calado, enfim, questões de estrutura, e deixando áreas degradadas que não são devidamente utilizadas pelos municípios. Estas áreas degradadas são verdadeiras joias dentro dos territórios municipais. Elas, com um bom tratamento arquitetônico, com bons projetos, revitalizam-se e trazem nova vida às cidades portuárias, inclusive criando uma identidade muito boa, né, no aspecto portuário, ou seja, são áreas de lazer, áreas onde as pessoas podem acessar o espaço portuário e que acabam se transformando em ícones de arquitetura e de uso social desses espaços portuários. Esse projeto é um projeto desenvolvido nesse momento no Porto de Santos, uma das regiões mais importantes da cidade, é o centro histórico da cidade, que reúne a maior parte do patrimônio histórico do município, cerca de 1,1 km de cais, que está sendo entregue a uma utilização amistosa, absolutamente amistosa com a cidade. O projeto contempla um novo terminal de passageiros, nós teremos então em Santos um segundo terminal de passageiros, né, contribuindo com a ampliação da atividade de movimentação de passageiros e cruzeiros marítimos, que hoje é algo muito forte na economia de São Paulo e na economia de Santos, injeta milhões de reais e gera milhares de empregos aos moradores da região. Pois bem, nós estamos, portanto, investindo num segundo terminal e num espaço amplo de lazer, de convivência, que se chama Porto Valongo, né? Esse projeto se assemelha um pouco ao projeto de Belém, se assemelha um pouco ao projeto Porto Madeiro, de Buenos Aires, e também a revitalização do Porto do Rio de Janeiro, né? E é algo assim, muito especial para a cidade de Santos nesse momento. Além disso, como eu já mencionei, os atuais e futuros programas de expansão da atividade portuária de carga, né,
precisam estar perfeitamente compatibilizados com os interesses dos municípios. Nós estamos falando de áreas imensas, que terão que passar por licenciamento ambiental, e hoje qualquer processo de licenciamento ambiental no Brasil, pela legislação atual, tem como primeiro passo a decisão local, né? Ou seja, o zoneamento local e a definição local. Então, quando nós falamos em harmonização, estamos buscando também e principalmente criar condições de expansão do sistema portuário nacional. Nós não teríamos, pela legislação atual, condições mínimas, Fernando, de realizar grandes investimentos que foram realizados no passado sem o necessário acordo e entendimento com a legislação municipal. Enfim, para terminar, as cidades portuárias, elas buscam sempre, né, valorizar a sua frente marítima, é o que nós temos de mais importante, de mais caro, e ao mesmo tempo o porto e as suas atividades como um grande negócio, né? É da harmonização dessas duas realidades e necessidades que dependem hoje os principais, os mais importantes projetos de expansão portuária que estão inseridos em áreas urbanas. Evidentemente que nós temos alguns e bons projetos portuários que estão distanciados dos municípios, mas os principais estão muito próximos das pessoas, e as pessoas precisam de espaço, precisam viver e precisam, inclusive, participar efetivamente, né, positivamente, desse processo. Alguns exemplos, e sempre a gente procura, quando procura as melhores práticas no mundo, acaba se recaindo sobre Barcelona, uma cidade portuária com muitos problemas, que acabou se transformando num ícone de boa convivência, de boas práticas ambientais e urbanas, integrando espaços e valorizando a cidade, que se transformou uma referência mundial em termos de revitalização. Até os próprios equipamentos portuários, como os containers, né, podem ser usados dentro de uma nova linguagem arquitetônica em benefício da população, como mostram essas imagens. Muito importante também que a população, que as crianças, que os jovens, que os estudantes possam ter contato permanente com as estruturas portuárias, que eles sejam estimulados desde cedo a isso, que eles saibam exatamente a importância de um porto, né, para que possam conviver bem com essas estruturas e com esse grande negócio. Isso é feito no mundo todo, isso é feito na Ásia, na América do Norte, na Europa, onde espaços importantes das áreas portuárias são de livre acesso à população local. E, através desse livre acesso, as pessoas passam a se interessar, a conhecer melhor aquele negócio, né, e se incorporam efetivamente como colaboradores. Enfim, para terminar, não esquecendo nunca que existe uma população no centro dessa estratégia, desse conflito, dessa boa relação, que pode ser uma boa relação entre uma cidade e um porto, que são as pessoas que precisam de espaço para viver, né? Precisam qualidade para viver. Essa escultura foi apresentada num seminário sobre porto, recentemente realizado em Santander, na Espanha, e ela procura demonstrar exatamente isso, quer dizer, o espaço, né, que é necessário para que todos possam conviver dentro dessas regiões portuárias, que está bem representado aqui. Tem dois adultos participando ali de um banho, de banheira, não é isso? E um jovem que não tem espaço, que não encontra espaço dentro dessa banheira. Mais ou menos é isso que aconteceu durante tantos anos nas cidades portuárias do mundo todo, e é exatamente esse o nosso grande desafio: encontrar novos caminhos para que os portos cresçam e, ao mesmo tempo, tragam qualidade de vida, eficiência, riqueza aos municípios portuários. Nosso entendimento é que, com boa gestão, com participação, com a colaboração que hoje existe, eu posso dizer isso porque muitas vezes, ministro, fiz discursos criticando a falta de diálogo entre porto e cidade, entre gestores portuários e a comunidade local. E hoje, com satisfação, eu posso participar de um encontro como esse aqui em São Luís para dizer que esse tempo acabou. Efetivamente, nós encontramos hoje no governo federal condições objetivas para avançar numa boa parceria que vai transformar os portos do país inteiro de problemas a grandes soluções para a economia, mas também e principalmente para a população, para as pessoas
que vão vibrar com esse novo modelo de portuário de todo o país. Muito obrigado, parabéns a todos aqui de São Luís e parabéns principalmente ao Fernando.